Paulo, explique como eleitor ele deverá votar no dia 7 de outubro. O eleitor deverá comparecer ao local de votação munido de documento de identificação com foto, sendo que esse documento tem que ser oficial, tá? E mais o título eleitoral. Os documentos oficiais são certificado de reservista para os homens, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, a própria carteira de identidade, o passaporte, outro documento oficial com foto de valor legal equivalente, inclusive a carteira de categoria profissional. As pessoas que necessitam justificar o voto, eles devem fazer o quê? Eles devem comparecer ao local, a qualquer seção do município, munido de documento de identificação com foto, também o título eleitoral, e preencher o requerimento de justificativa eleitoral. Entretanto, esse documento, esse requerimento já deve ser previamente preenchido pelo eleitor. O requerimento pode ser pego nos cartórios eleitorais e também em todas as sessões terão um formulário para o eleitor preencher. Mesmo que o eleitor não esteja com esse requerimento, vá até a sessão, pegue esse requerimento, ele deverá preencher ou deverá solicitar o que o mesário faça? Não, o mesário não tem a obrigação de preencher o requerimento. O requerimento já deve estar previamente preenchido, sendo apenas conferido o preenchimento pelo mesário, e o secretário terá essa função antes do eleitor adentrar a sessão para fazer a justificativa. Caso o eleitor ele esteja no meio do processo de votação e de repente esqueça a numeração do candidato a vereador ou a prefeito, o que ele poderá fazer? Ele poderá votar depois ou não? Olha só, em todas as sessões eleitorais estará disponível uma relação contendo os nomes e os números de todos os candidatos do município. Caso o eleitor sinta dificuldade, ele poderá consultar essa relação. E mesmo assim, ele queira desistir de votar naquele momento, caso não tenha realizado nenhum voto, ele poderá retornar à sessão até às 17 horas para realizar o voto, que a urna dará permissão. Entretanto, se esse eleitor votar parcialmente, ou seja, no caso de vereador, e não concluir o voto para prefeito, ele não poderá mais retornar à sessão e votar, pois ele terá votado parcialmente e já de imediato receberá o comprovante de votação. Certo. Quais pessoas eles têm prioridades para votação? Dando até um exemplo, que normalmente acontece nas eleições, o trabalhador ele aparece no dia 7 de outubro, ele apresenta o crachá. Ele deverá aguardar na fila ou ele tem essa prioridade também na votação? A norma é clara e já estabelece quem são os eleitores que têm prioridade em votar. Eu vou ler aqui para você a relação das pessoas que têm prioridade para votar. Conforme o parágrafo 2º do artigo 51 da Resolução 23.372/2011, que são os atos preparatórios, terão preferência para votar os candidatos, os juízes eleitorais, seus auxiliares e servidores da Justiça Eleitoral, os promotores eleitorais e os policiais militares em serviço, e ainda os eleitores maiores de 60 anos, os enfermos, os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida e as mulheres grávidas e com lactantes. Ok. Durante o dia 7 de outubro, o eleitor poderá usar bandeiras, camisas, adesivos e bonés do candidato que apoia ou não? Ou essa forma de expressão seria de certa forma proibida? O eleitor poderá ter adesivos, broches, entretanto, camisa do candidato, boné, é proibido, é uma propaganda eleitoral proibida. Tá? Eu vou ler também aqui o artigo 49 da Resolução de Propaganda Eleitoral, que especifica claramente a manifestação do eleitor no dia da eleição. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato,
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, discos e adesivos. Essa parte de manifestação individual e silenciosa é nada mais que o eleitor chegar tranquilo, sem se manifestar, não solicitar voto para nenhum candidato, vai à sessão, vota e sai tranquilamente sem nenhum problema. Ok. Sendo identificado algum tipo de crime eleitoral, como a população ou algum partido ele deverá proceder? Um exemplo da conhecida boca de urna. Caso algum eleitor esteja passando, veja aquela boca de urna, ele deverá proceder de que forma? Deverá comunicar à polícia, né? Todos os locais de votação, nas proximidades, estarão policiais para fazer a segurança da eleição, e como também os juízes, o juiz eleitoral e a promotora eleitoral estarão de prontidão na cidade para resolver qualquer problema. Então a recomendação contra boca de urna, ou seja, propaganda irregular, entrar em contato com a polícia militar ou a polícia civil do município e apresentar a reclamação. Ok. Como a população poderá acompanhar o resultado oficial das eleições em Goiânia? O Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou no seu site para quem queira acompanhar o resultado das eleições, o Divulga 2012. Já pode ser baixado, tá? Entretanto, ele só vai funcionar no dia da eleição, ou seja, no dia 7 de outubro. Mas quem queira já pode acessar o site e baixar o programa de divulgação. Ok, agradecemos as informações do Paulo Henrique, ele que é chefe do cartório da 25ª Zona Eleitoral. Entrevista exclusiva pelo blog do Anderson Pereira.